Graça e paz a todos, amém? Um bom dia, um dia caloroso. Quando cantávamos essa última canção, dizendo, pelo sol que nos aquece, né? Eu cantei no meu secreto com Deus, Senhor, esse sol está aquecendo bastante, né? Se o Senhor quiser mandar uma chuvinha que nos esfria, né? Aumentei um pouquinho a música na minha cantoria com Deus ali. Mas Deus tem nos dado vida, tem sido fiel conosco, e isso tem sido bom. Eu quero lhe convidar a você compreender um pouquinho da palavra de Deus. Quando a gente fala um pouco sobre a fidelidade de Deus, é tal qual difícil para a gente falar. Essa semana fizemos uma atividade com os adolescentes e eu pedi para eles colocarem as suas qualidades. E parece que quando a gente vai falar um pouco da gente, a gente tem dificuldades, né? Qualidades, qual é que eu tenho? Será que eu não vou ser presunçoso? Será que eu não vou errar em colocar? E a gente fica um pouco... E quando vai falar dos defeitos, a gente também fica um pouco constrangido, né? Ah, mas se eu falar e ninguém percebeu, agora vão ver que eu sou assim. Então falar da gente é um pouco complicado. Mas quando a gente vai falar da fidelidade de Deus, não é tão difícil assim. Porque a gente percebe, a gente sente, a gente observa, e em toda a história do povo de Deus, a gente consegue ver a fidelidade de Deus. E hoje, infelizmente, parece que essa frase, Deus é fiel, o nosso tema desse mês, Deus é, e para essa manhã e também para a noite, nós vamos refletir sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E alguns até, e vamos, abre aspas, entender um pouquinho dessa questão, usam até para time de futebol dizendo que Deus é corintiano. Já viram isso? Deus é fiel, então Deus... Sendo fiel, ele é corintiano, Deus é da fiel, aí coloca um D ali, falando que Deus é da fiel, e usam Deus como sendo corintiano. Outros, por sua vez, dizem que Deus é santos, sede santos porque eu sou santo, então Deus é santista. Outros vão dizer que Deus é São Paulino, porque o apóstolo Paulo fala isso, né? Sede meus imitadores, São Paulo começou de Cristo, então Cristo era São Paulino, igual Paulo, e aí fica aquela coisa toda. O fato é que algumas das palavras que a gente tem na Bíblia, por causa dessa mania da gente ficar falando sempre, se utilizando, a gente vai perdendo um pouco daquilo que é a essência da palavra. Hoje você vê em vários carros de pessoas que nem acreditam às vezes em Deus, dizem que Deus é fiel. Ou colocam um adesivo no carro. Mas será que nós entendemos o que é a fidelidade de Deus? Eu queria trazer para você meditar, refletir com o teu coração, com o Espírito Santo de Deus no teu coração. Como eu sempre tenho o costume de dizer, a palavra de Deus, ela nos conforta e nos atribula. Ela tem essas duas possibilidades, ela atribula os confortados e conforta os atribulados. E eu queria lhe dar essa oportunidade nessa manhã, em breves palavras, de você entender um pouquinho a fidelidade de Deus, nesse tempo hoje e no tempo que assim ela foi construída. Segundo a palavra de um grande autor, quando a gente define fidelidade, ele diz que a fidelidade é caracterizada pela firmeza, pela certeza de propósito, por uma atitude ou uma conduta justa, pela devoção de alguém ou uma pessoa a uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade e pelo cumprimento das promessas e votos feitos, pela lealdade e sinceridade a outrem. Ou seja, a fidelidade ela não é uma palavra em si, ela vem cheia de ingredientes. E quando se tratada a Deus, em relação à fidelidade de Deus, um grande autor, Dr. Chaplin, diz assim: as ideias básicas da fidelidade de Deus são que o Senhor não é arbitrário e nem displicente, mas antes é sempre confiável quanto a tudo que diz e prometeu, pois suas palavras são verazes e seguras. Deus aplica essas qualidades para benefício dos homens. É um ponto fundamental da fidelidade de Deus, que Ele é benévolo. O amor de Deus é o que governa a sua fidelidade. Ele comprometeu-se em fazer o bem para com os homens, e o Evangelho é a prova viva daquilo que é fidelidade de Deus. Essa palavra, esse conceito de Chaplin, vai nos trazer a compreender algumas coisas importantes sobre a fidelidade de Deus. Ela é recheada de amor, de misericórdia, ela tem outras formas também. E
E quando a gente vai colocar, e se você puder pesquisar um pouquinho, e analisar sobre os atributos de Deus, você vai ver que Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, ou seja, vários atributos que nós reconhecemos que Deus tem. E por mais que você reconheça ou não, Ele continua tendo esses atributos. E um deles é essa fidelidade de Deus. Mas junto com a fidelidade de Deus, nós temos também que Deus é justo, que Deus é amoroso, que Deus é fiel. E eu queria te ajudar a pensar um pouquinho com duas histórias muito simples. Como funciona a misericórdia e a fidelidade de Deus? Deus age com fidelidade e com misericórdia para todos os filhos. Nós temos um texto da palavra no Novo Testamento que diz: mesmo que eu e você não sejamos fiéis, Deus continua fiel. É ótimo isso. Mas eu queria te fazer pensar numa outra forma. A primeira história é a seguinte: na semana passada, uma família teve que se levantar de madrugada e acudir rapidamente o seu filho. Vamos colocar um nome para ele: Marcos, que passava muito mal em meio ao sono. Ele não conseguia respirar e ele ficava cada vez mais pálido, começou a perder os seus sentidos. A sua boca e as suas mãos começaram a ficar roxas e de repente o seu pai aplicou uma massagem no seu coração, tentando ajudá-lo, respiração boca a boca, ressuscitando o seu filho ali. E sua esposa, naquele instante, começou a orar pelo seu filho Marcos. Aquela família com o seu único filho, os dois ajoelhados, orando, o pai tentando fazer algumas coisas. Logo acabou-se a oração, nada aconteceu, eles cataram o filho, foram para o carro e olhando para o filho, orando. E parece que dentro do carro, no caminho para o hospital, aquele filho de repente consegue respirar, consegue voltar ao normal, e ao chegar no hospital ele já está muito bem, graças a Deus. E aquela mulher termina a sua palavra, a sua oração ou a sua chegada ao hospital dizendo: obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua fidelidade. A mesma história poderia ter um final diferente. A mesma família, talvez passando por uma situação difícil, dormindo, descansando, e o Marcos passa mal. E o Marcos, passando mal à noite, começa a não conseguir respirar, as suas mãos ficam roxas, os seus lábios começam a ficar roxos, ele perdendo a respiração, seu pai tentando fazer a respiração boca a boca, tentando fazer algumas massagens e tentando reanimar aquele menino, e a sua mãe se prostra de joelho ao lado da cama, começa a orar pelo Marcos. E a orar pelo Marcos incessantemente, buscando por Deus: Senhor, nos acuda, Senhor, guarda-nos, Senhor, nos conforta, Senhor, nos ajuda, Senhor, cura meu filho, não deixe ele embora. E eles colocam o menino no carro e vão direto ao hospital. Chegando ao hospital, o menino é colocado na mesa, numa maca, e ali é feito todas as coisas, mas o menino não consegue sobreviver e falece. Cadê a fidelidade de Deus? Isso acontece? Já aconteceu. E infelizmente, às vezes acontece bem perto da gente. O fato é que essa história, ela tem esses dois finais. Às vezes um final é do jeito que a gente gostaria que fosse, e a gente louva a Deus e diz: Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pela tua misericórdia e bondade. E quando de repente não acontece quando a gente quer, do jeito que a gente gostaria, a gente se reserva no direito de dizer: Senhor, obrigado pela tua fidelidade, pela tua misericórdia e pela tua bondade. E aí parece que às nossas vistas, Deus não foi misericordioso, Deus não foi bondoso e Deus não foi fiel. E aí como entender? Os dramas das famílias, os dramas que eu e você vivemos diariamente, quanto a quando dizer que Deus é fiel ou não. Porque é muito fácil dizer que Deus é fiel quando as coisas estão boas. É muito simples a gente dizer e colocar e gritar para todo mundo: Deus é fiel. Mas e quando as coisas não têm o fim que a gente gostaria que tivesse?
Deus deixa de ser fiel? Eu quero lhe fazer compreender algumas ideias muito simples sobre isso. A primeira é que Deus é fiel e nunca abandona aqueles que o amam com sinceridade. Se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, onde nós temos um dos textos que dão início a essa menção da fidelidade de Deus. Capítulo 7 de Deuteronômio, o versículo que eu gostaria de ler contigo é o versículo 9. O texto diz assim, eu vou ler em duas versões para você se identificar com a sua. Capítulo 7, versículo 9, Deuteronômio diz assim numa versão: Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Em outra versão, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus e Ele é fiel, que mantém a aliança e a sua bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Primeira ideia que eu gostaria que você guardasse, anotasse, se você tem esse costume na sua Bíblia, é que Deus é fiel, isso é verdade. E que Ele nunca abandona os que o amam sinceramente, isso também é verdade. E esse texto vem nos ajudar a compreender de forma muito clara e simples de que Deus, sendo fiel e que a fidelidade dele alcança aqueles que fazem parte da sua aliança. Mas ao mesmo tempo que a fidelidade de Deus é muito clara, ela também tem um outro ponto de partida que vem a ser da minha e da sua contribuição. Porque o texto ele é muito claro quando ele diz, Deus é fiel, Deus é Deus, e Ele mantém aliança com 1000 gerações. De quais gerações? De todos. E Ele diz, gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Há algumas ações que eu e você precisamos fazer, das quais vão gerar reações. Se você compreende um pouco isso que eu vou te dizer, 90%, para não dizer quase 100% das promessas de Deus, das quais elas, como resultado positivo na minha e na sua vida, nós falamos que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, todas elas vêm precedidas de uma ação minha e sua. Elas talvez, na sua maioria, se tornam como resultado daquilo que eu faço. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A promessa é que Deus vai fazer tudo na sua vida, o mais Ele vai fazer. Mas antes do mais, qual que é a ação que eu e você precisamos ter? Entregue o caminho ao Senhor e confia nele. Ou qualquer outra promessa do Salmo 34, 37, 100 e vários aí, ou a mesma palavra de Jesus. As promessas dele sempre vem precedida de uma ação minha e sua. E esse texto não vai fugir dessa regra, e ele vai dizer que a fidelidade, a misericórdia, a bondade de Deus vão 1000 gerações, vão andar muito longe. E por andar muito longe, ela vai se destacar na vida daqueles que amam a Deus e que ouvem ou guardam os seus mandamentos. Então é fato que Deus é fiel. Isso é maravilhoso. Isso é tranquilo da gente entender. Só que aí a gente precisa entender que, por Deus ser fiel a mim, como constrangimento da fidelidade de Deus, eu o amo. Como constrangimento de Deus ser fiel a mim, eu obedeço a sua palavra. Como constrangimento pelo amor e fidelidade de Deus hoje me despertar no dia. Eu ontem à noite dormir, descansar, não saber se hoje eu vou passar bem ou não, como Marcos não passava na história que contamos, mas hoje eu passei. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, por isso eu te amo. Isso me constrange e deve constranger você a fazer isso. Ao mesmo tempo que deve nos constranger a amar, a guardar os mandamentos do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela me faz andar em passos verdejantes, ela me faz compreender a tua fidelidade, mesmo que ela seja diferente daquilo que eu entendo quanto fidelidade. E aí eu quero te desafiar ao segundo momento da nossa meditação desta manhã. A fidelidade de Deus, preste bem atenção nisso, não consiste em atender os nossos desejos. Antes, Deus é fiel aos seus próprios
planos e propósitos para restaurar e dar significado à vida humana. Vou repetir. A fidelidade divina não consiste simplesmente em atender os nossos desejos. Antes de tudo, Deus é fiel a seus próprios planos e propósitos, a fim, de restaurar e dar significado à vida humana. Se Deus fosse fiel a mim e a você, e pronto, nós teríamos muitas coisas hoje que não fariam sentido para a gente. Já pensou naquelas orações que você fez há um tempo atrás e Deus não respondeu? E hoje você fala, ainda bem que Deus não me respondeu. Lembra daquele marido ou daquela esposa que você sonhou que seria seu? E hoje você vê, poxa, ainda bem que Deus não me respondeu. E se Deus olhasse para você como a gente olha para ele e fala assim, o senhor tem que ser fiel comigo, e tivesse me respondido, como eu seria hoje? Sabe aquela bênção, aquele trabalho, ou aquela causa que você tanto lutou e Deus disse não. Deus não deixou de ser fiel. Deus não deixou de ser bondoso. E hoje você percebe isso. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, 2 Samuel, por favor. Quero trazê-lo a pensar nesse texto. Capítulo 12. Eu fico imaginando que há pessoas que procuram e dizem que Deus não atendeu às suas orações e que estão sofrendo demais e ficam se perguntando, onde está a fidelidade e a bondade de Deus? E eu queria te ajudar a examinar o texto de 2 Samuel, capítulo 12. Nós temos aqui, no capítulo 12, começo do texto, Natã repreende a Davi. Esse texto tem como base aquele momento onde Davi teve o seu erro com Betseba, ou Betsabá, como a sua tradução estiver, e ele, cego, não conseguia enxergar os seus próprios atos, promove a morte de um homem, e aqui então Natã começa a repreender Davi, no capítulo 12, versículo 1. E depois, no versículo de número 15, no meio do versículo 15, nós temos a morte do filho de Betseba, o Batseba. E a partir do versículo 18, eu queria ler com você para você entender, e a gente vai tratar dessa segunda ideia de forma muito simples agora. A morte do filho de Betseba. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz. Quem feriu a criança? Quem? Está escrito Satanás? O Senhor feriu. Vamos continuar o texto? Vamos descer para o 18 já. Vamos continuar. Buscou a Davi, 16 ainda, a Deus pela criança. Davi jejuou e vindo passou a noite prostrado em terra. E então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. A história do Marcos aí. Morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam, ela morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos, o que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? E ele respondeu, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que ela é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba,
consolou, deitou-se com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. É uma história bem difícil, e eu queria que você me ajudasse a examinar alguns momentos dessa passagem. Talvez ela é parecida com a história de Marcos, que a gente imaginava que poderia ter um final não tão triste. Mas eu queria lhe fazer entender a fidelidade de Deus, que é maior do que a sua e a minha, e não para me atender, mas para fazer os projetos e propósitos de Deus serem executados na minha e na sua vida. E aí, de forma simples, primeiro, Davi amava Deus, mas errou no seu percurso da vida. Ele se envolveu com Betsebe, a gente sabe da história desse relacionamento, e desse relacionamento terrível nasceu um filho, que seria sucessor do trono de Israel. E Davi não foi fiel, ele falhou no relacionamento. E aí eu fico imaginando, com essa característica, que a gente precisa nunca esquecer de uma coisa. Conceito de semeadura e de plantio, colheita e coisas assim. Não tem como fugir disso. Se você planta, você colhe. Deus é fiel, mas Ele também é justo. Imagina você e eu, como Davi, fazendo algo que era desvio, e Davi sabia disso, dos planos de Deus, e fazer, e de repente Deus, agora Deus vai fazer. É claro que pela graça e misericórdia de Deus, como aconteceu com José, Deus transformou o mal que fizera ele em bênção, mas a gente precisa ter cuidado e não confundir, e achar que eu posso fazer o mal para tudo o que quiser, pecar do jeito que eu quiser, e achar ainda que Deus vai ser, mas Deus é fiel, fica tranquilo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Segunda ideia, Davi sabia de seu erro, depois que Natã falou, e ele foi perdoado. É fato. E aqui a gente começa a encontrar o trabalho da fidelidade e misericórdia de Deus na vida de Davi. Mas Isaías, ele não poupou o filho. Fato que ele não poupou o filho. Até porque Davi estava fora dos planos de Deus, e consequentemente fora dos planos de Deus com o povo de Israel. E Deus não podia permitir aquela criança, que mais tarde talvez assumiria o trono, e iria gerar uma instabilidade geral na nacionalidade. Imagina o povo de Israel, sabendo do que aconteceu, o seu rei é filho de um rei, com uma mulher que ele catou, desculpa o termo, bem jovial, catou, de um homem que era seu servo, seu subordinado, e ele mandou matar o seu subordinado. Imagina o dossiê que ia se permitir para a oposição. Imagina como ia gerar. Por causa disso também, o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era outro. E a gente de vez em quando vai colocando, tentando ajudar e colocar Deus nos nossos planos, nos nossos ajustes. Deus fala, peraí, eu sou fiel, mas antes eu sou fiel aos projetos que tenho para você. E você talvez não entenda isso hoje, mas daqui uns dias, daqui um tempo, você vai entender como eu sou fiel a você. E este foi um teste duro para Davi. E Davi, a fim de testar o seu amor e a sua fidelidade a Deus, passou por esse processo, e ele aprendeu com Deus. Tanto que aprendeu, que a gente consegue observar aqui nos versículos seguintes, que ele jejuou, ele orou, ele ficou ali para o filho, mas de repente o filho não conseguiu sobreviver. Ele levantou, colocou as vestes e foi onde? Ele foi no templo e adorou a Deus. Aí sim a gente consegue ver Davi. Aí sim ele compreendeu a fidelidade de Deus. Falou, não, Deus tem um plano maior para isso. Deus tem algo maior do que uma criança morrendo ou não. Deus tem um projeto muito maior para uma nação. Deus tem um projeto muito maior para a minha vida. Por isso eu vou levantar e vou adorá-lo. E ao adorá-lo, ele saiu de lá, ele foi até Betsebe e falou, vim consolar você. E ali tiveram outro filho. E Deus abençoa tanto a Davi, que a sua geração, nós compreendemos isso, lá no finalzinho, quando um grande rei, Salomão, começa a ter o seu reinado, e ali a gente tem uma das grandes êxtases do reinado do povo de Israel. Agora imagina se a história fosse diferente. Se Deus permitisse que a fidelidade dele se resumisse a ser fiel ao que só Davi queria. Como seria a história do povo de Deus hoje?
E eu concluo com o texto de Romanos capítulo 8, 28, quando diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Isso está tirando a fidelidade de Deus? Não, pelo contrário. Isso está fazendo, e é aí que eu queria que você guardasse muito claro, só está contribuindo para que eu e você entendamos e compreendamos que Deus tem uma vontade, e ela é boa, segundo Romanos 12, 2, agradável e perfeita. Mas a grande dificuldade nossa é que por causa dessa banalização, a gente esquece: Senhor, tu tens que ser fiel comigo. Ele é fiel contigo, mas antes de atender os seus desejos, até porque Ele não é uma lâmpada mágica, Ele é fiel aos princípios e propósitos que Ele tem na tua vida, como um plano maior. E aí eu queria lhe concluir dizendo uma frase que eu notei. Eu gostaria de não ser infiel às letras que Deus me deu aqui. Eu queria que você guardasse isso para a gente encerrar. Antes de Deus ser fiel a nós, Ele não pode ser infiel a si mesmo. Isso seria um deboche, e Ele deixaria de ser Deus. Deus não amolece em todos os seus projetos a cada um de nós. Deus nunca construirá uma casa sobre areia movediça, mas sobre a perfeita rocha que é Cristo, e Ele nos ensinou a fazer isso. Mas cabe a nós discernirmos o que fazemos ou o que queremos trarão benefícios ou malefícios à nossa família, ao nosso local de trabalho, aos nossos amigos, à nossa escola, ao mundo, à igreja, à família de Deus. Por isso eu queria desafiar a você nesta manhã a pensar: que tipo de fidelidade você quer de Deus? A que Ele atenda aos seus desejos, ou que Ele seja fiel como Ele é fiel? Que Ele tem um plano maior. E eu termino com o texto de Lamentações 3, 22. Que Deus nos ajude por sua fidelidade e misericórdia a não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Mas eu e você precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isaías, mas isso não faz sentido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua fidelidade. Talvez nesta manhã, Senhor, alguns aqui vieram não entendendo desta forma, ou tentando ouvir algo que confortasse o coração. Eu creio que a tua palavra nos conforta, sim, como confortou Davi, como conforta o meu coração, a despeito de tudo aquilo que temos vivido. Mas às vezes alguns conflitos, a Deus, nos tiram sono, e a gente não consegue encontrar resposta, mesmo lendo as Sagradas Escrituras, por causa da nossa falta de foco, ou por não entender algumas coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que da mesma forma que o Senhor colocou o meu coração, que a fidelidade que tens para conosco é maior contigo do que com a gente mesmo. Não porque o Senhor não nos ama, pelo contrário, é porque o Senhor nos ama e muito, que a tua fidelidade é maior contigo, com os planos e projetos que tens para nós, do que por nós mesmos. Porque os planos que tens para conosco, a tua palavra nos diz, Senhor, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Deus, nos faça entender isso. Nos faça entender que precisamos aprender a confiar em Ti. Precisamos aprender a descansar em Ti. Ensina-nos, a Deus, a crer que a Tua fidelidade, a Tua misericórdia e bondade, mesmo quando as nossas respostas não são a que gostaríamos que fosse, ela continua sendo fiel, maravilhosa, porque Tu tens um plano maior para cada um de nós. Não se resume a um tempo, não se resume a uma história, mas se resume a um projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, lhe agradecemos. Obrigado pela tua fidelidade, por Cristo Jesus. Amém, Pai.